Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, de dois em dois, para que o Senhor possa falar para nós essa noite. Então, nós vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo que começamos na semana passada, né, o Deus triuno e o homem tripartido. Então, vamos tentar fazer só uma breve recapitulação, embora as mensagens estejam gravadas, mas a gente, assim, entendendo que a gente vai falar do tripartido, né, do homem tripartido. Então, Deus triuno. Bom, a gente... Os irmãos, indo lá em Gênesis, no capítulo 2, eu vou dar só alguns versículos assim, bem básicos, porque a Bíblia é repleta disso, e várias mensagens a gente já desfrutou sobre isso, os irmãos já, creio que já têm percebido essa realidade. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, ele diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo, né? Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, chamar, né? O espírito da vida. A gente vai ver já o corpo e vamos ver agora o espírito, né? E o homem passou a ser alma vivente. É isso? Então, a gente vê que a junção do pó da terra, o sopro no pó, o homem foi feito alma vivente. Então, aí, logo no início, em Gênesis, que é um princípio para toda a Bíblia, né, está dizendo que nós fomos feitos em três partes. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que quando o Senhor vier, Ele nos encontre, né, com espírito, alma e corpo, né, íntegros e irrepreensíveis. E o livro de Jó, os irmãos querendo anotar, Jó 32:8, Jó 27:3, né, Gênesis 3:19, estou dizendo porque como está gravado, os irmãos podem depois procurar esse versículo para a mensagem não ficar tão grande, 24 a 26 do capítulo 16 de Mateus. Então aqui a gente vê que em Gênesis foi estabelecido que o homem ele tem três partes, né? E vimos a semana passada que em Gênesis capítulo 1, 26, ele diz façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E vimos no Novo Testamento também outra manifestação clara, claríssima, de que, apesar de não ter o nome Trindade, mas o Deus triuno, né? Foi Jesus em carne, na água, o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai falando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso remete a gente exatamente para quando a gente é batizado, a gente escuta essa mesma voz, né? Pela fé. E também vai dizer em João capítulo 4 que ele é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Vai dizer lá no livro de Hebreus que se ele retroceder, não se agrada a minha alma, não é assim que o Senhor fala. E Jesus, Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele encarna ali sendo, né, transfigurado. Então esses versículos por si só, apesar de muitos que tem, ele já diz o Deus triuno, que Deus é três e um. Ou seja, uma das formas assim que a gente viu a semana passada foi o da melancia, não é? Então a gente vai ver que até quando Deus falava que é Yahvé, que é o nome que foi traduzido para que a gente entenda, porque é YHWH, a gente vai ver que quando Deus estava lá no Antigo Testamento, tá certo? Até a manifestação de Jesus pelo Espírito Santo, Deus e Jesus estavam nele. Não tem como se separar. Tudo que ele fez, Deus e Jesus estavam nele. Então, Jesus veio, nasceu, né, encarnou, nasceu, viveu, Deus e o Espírito nele. Jesus morreu, ressuscitou e veio como Espírito. Deus e Jesus está nele. Então, essa forma processual que o Senhor passa foi para nos alcançar. Na antiguidade, Deus falou para Moisés que ele não podia vê-lo, que foi um pedido que Moisés fez, porque nenhum homem poderia vê-lo e ficar vivo. É o caso da melancia. Alguém comesse uma melancia inteira, morreria, né? Primeiro que não tem como comer inteira. Aí o filho ele foi partido. Jesus agora, ele na encarnação dele, ele já podia estar com os filhos, tocando,
sem os consumir, sem os matar, né? Ele agora já andava, já dormia, já comia, né? Ele agora já estava, esse Deus encarnado, na forma de homem, já tocava nos filhos e não, já estava muito alegre com isso, mas faltava a terceira etapa, né? Faltava ele vir para dentro de nós, e aí ele morreu, ressuscitou e veio como Espírito. Então o Deus triuno passou por esse processo para poder nos alcançar. E o homem tripartido, eu deixei os versículos aqui, talvez assim a gente possa ir direto num aqui, dependendo do que vai, porque a ênfase aqui é a gente mostrar mais o funcionamento dentro do que o Senhor tem nos ensinado, do que propriamente, porque a mente, eu estou falando exatamente porque está gravado, a gente vai ver que nós temos uma mente em Provérbios 2:10, Provérbios 19:2, Provérbios 24:14, Salmo 139:14, Salmo 13:2, Lamentações 3:20. Por si só esses versículos, tem muitos, mas por si só esses versículos vai dizer que nós temos uma mente. Esses versículos aqui, tá certo? Jó 7:15, Jó 6:7, 1 Crônicas 22:19 e Números 30, só no capítulo de número 30 fala da alma 10 vezes na questão de decisão. Decisão tem a ver com a vontade, tá certo? Então buscar tem a ver com a vontade, recusar tem a ver com a vontade, escolher tem a ver com a vontade. E esse contexto anterior da mente está tudo com relação a conhecer, a entender, que faz parte da mente. A emoção a gente vai encontrar em 1 Samuel 18:1 com relação ao amor, Cantares 1:17, Salmo 42:1 com relação ao amor, 2 Samuel 5:8 vai falar do ódio, Salmo 107:18, ódio, Ezequiel 36:5 fala da alma como um todo, certo? 1 Samuel 30, né? Ele vai falar da angústia, o 30 e o 6, ele vai falar da angústia. Juízes 10:16, angústia. E por fim, quando soma esses três com a liderança da consciência, nós temos o coração, né? Que o coração, a gente vai ver em Mateus 9:14 fala da mente, Gênesis 6:5 fala da mente, Hebreus 4:12 fala da mente. 9:4. João 16:22 ele fala de emoção. Num único capítulo ele vai falar da alegria e da tristeza. Num único capítulo, né? Porque falei isso, alegrou-se, e a vossa alegria nunca será tirada. Mas porque falei isso, vosso coração se encheu de tristeza. Tristeza é um sentimento, é emoção. Então no mesmo capítulo 16 ele fala de alegria e de tristeza. Atos 11:23 fala da emoção como propósito, e Hebreus 4:12 novamente fala da vontade como intenção, né? Também está registrado o coração como mente aqui, que é os propósitos do coração, e a mente, que separa mente e espírito, está aqui em Hebreus, certo? E a consciência, Hebreus 10:22 e 1 João 3:20. E uma base bem mais sólida, assim, no sentido para a gente juntar tudo isso, é Romanos 2:5, quando ele fala daqueles que são julgados pela consciência. Segundo está no seu coração, ora acusando, ora defendendo. Pensamentos e coração. Pensamentos e coração. Então isso é contundente, não tem o que... Pensamentos, coração. Pensamento é mente, mostrando que a mente é um órgão do coração. Então quando se junta mente, né, emoção, vontade, que eu coloquei aqui, né, mente, emoção e vontade, e a consciência, nós temos o coração. Agora, como é que é isso no homem? A gente pode falar assim, mente, vontade e emoção, que é o que a gente mais aprende, mas o mais importante é o coração. Porque o Senhor, Ele quer ganhar o nosso coração, né? O que é que lá em Jeremias diz? Se me buscarem de todo coração, vão me achar, não é assim? E o que é buscar o Senhor de todo coração? O que é buscar o Senhor de todo coração? Né? É quando a mente, tá certo? A mente, ela é colocada no espírito, nessa consciência aqui, ó. Porque existe o velho homem, todos nós temos a natureza caída e temos a natureza divina. Aqui prevalece o que a gente alimenta. Essa mente aqui, ela é o alvo do inimigo. Porque o mapa é bem legal, eu aprendi isso lá com o irmão César, e isso ajuda muito. Ele diz que o mapa é o seguinte, ó, é mente, emoção e vontade. Então, o mapa é o seguinte: pensou, sente. Não é isso? Pensou, sentiu, faz. Tudo que eu penso, eu sinto.
Se eu penso algo triste, a minha emoção, né? Se eu penso algo que me dá alegria, me alegro. Se eu vejo algo, boto meu pensamento naquele que me alegra, a emoção responde. E se eu penso e sinto, a tendência é executar. Então eu preciso dessa mente posta no Espírito para saber que nem todos esses pensamentos provêm de Deus, nem toda essa emoção provém de Deus, nem toda essa vontade provém de Deus. Então é o que a mente diz, mente do Espírito. Aí eu queria que os irmãos fossem lá para Romanos 6. Romanos 6 é um dos capítulos assim, que mais nos ajuda a Romanos 6, a discernir essa questão do homem tripartido, com relação à execução. Então, como o homem é tripartido, existe a forma que a gente precisa entender como é que isso trabalha aí. Porque se a gente não entender, a gente vai passar a vida todo dia sendo enganado. Ele diz assim, a partir do 1. Nós estamos entrando no 1 porque o contexto do 5, ele está falando exatamente de Adão e de Cristo. Ele está falando do velho homem e do novo homem. Quando chega no 6, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, né, que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então vamos lá. Deixa eu tentar fazer os mapazinhos aqui. Quando Deus nos criou, Ele nos criou esse homem puro, né, com essa mente, vontade e emoção. Né? Então, a queda, quando a queda veio, eu gosto muito desse nome porque me ajuda muito. Ele nos desconfigurou. Ou seja, entrou um vírus em nós e nos desconfigurou. Essa mente aqui, que é para ser uma mente conduzida pela consciência, essa mente era para ser conduzida pela consciência. Quando a queda, o pecado entrou no corpo, vou botar aqui, né? No corpo para ficar mais visível, quando ele foi transmutado em carne. Pronto. Então esse homem tripartido começou a funcionar da seguinte forma: o que antes era para ser uma consciência que liderava a mente, e uma vez que essa mente posta no espírito, que a parte líder é a consciência, e aqui eu tenho intuição, o falar de Deus direto, que não depende dela para entender, é a consciência que vai fazer com que ela entenda o que a intuição está querendo me dizer, ou seja, vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, entendeu? Isso o homem perdeu, porque agora a gente só entende Deus do lado de fora, e Deus quer que a gente entenda Ele do lado de dentro, porque a unção nos ensina todas as coisas. Então você vai ver que a gente está mais propenso a aceitar as coisas de um milagre exterior, umas confirmações exteriores. A gente está muito propenso a pedir uma coisa a Deus e ficar esperando alguma confirmação exterior. Isso não está errado não, mas isso não é o alvo que Deus quer, porque Ele nos deixou uma unção. Por exemplo, a gente vê lá em Coríntios que Paulo, ele diz assim, olha, uma porta se me abriu no Senhor. Uma porta se me abriu no Senhor. Quem de nós, se tiver com um encargo, uma responsabilidade de alguma coisa, e o Senhor abrir a porta, como é que a gente interpreta? Digamos que a gente queira alguma coisa, e a gente percebe que o Senhor abriu a porta, como é que a gente interpreta? O Senhor me abriu a porta, então eu vou entrar. Essa é a primeira parte, que está, o Senhor me abriu a porta, é o contexto exterior. Os olhos estão vendo o exterior, o Senhor abriu o que eu estou querendo. E o que ele estava querendo era algo com relação à economia de Deus, não era uma coisa pessoal dele não, certo? Então, mesmo o exterior dentro da economia de Deus, mas vem a segunda parte. Contudo, não tive paz no meu espírito, consciência e comunhão. Existia uma comunhão com Paulo, onde a consciência dele, tá certo, estava tão ligada com a intuição que Deus falou e ele entendeu, e ele foi pelo sentimento interior. Ele não foi conduzido pelo sentimento exterior, embora seja de Deus. Por exemplo,
eu oro ao Senhor para uma frente aqui, alguma coisa do Evangelho em Cabedelo, e notoriamente o Senhor abre a porta, mas ao mesmo tempo que Ele abre, Ele me dá um incômodo no meu espírito, na minha consciência. Para quê? Para que essa consciência se volte através da mente para Ele, para através da comunhão, pela intuição, Ele possa me dizer o que é. Esse exercício é que falta na gente, porque a unção de 1 João 2,7 vai nos ensinar todas as coisas, com relação principalmente à economia dele, né? Então o homem perdeu isso aqui. Aí o que foi que aconteceu? A queda, o pecado entrou no corpo e transmutou em carne. Aí o pecado, o que foi que ele fez? Ele pegou agora e pronto. Por isso que a Bíblia chama mente do pecado, mente da carne. Então a função dela, que era para ser exercida aqui, ela passou a ser exercida aqui. E logo, uma vez que eu penso, isso aqui tem a ver com eu, isso aqui tem a ver com nós. Isso aqui tem a ver com todo. Isso aqui tem a ver com o individual. Sou eu, é para mim. Eu me tornei individual. Então, tudo que essa carne faz é para o meu bem-estar. Usando o bem. Tá certo? Então, ele pegou, entrou aqui. Por isso que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que a gente não faça o que é do nosso querer. Então, o que é que acontece? Quando a mente é governada pelo pecado, aí vai para aquele mapazinho aqui, ó. Pensei e senti, eu vou fazer. Porque o inimigo, ele começa a trabalhar algo na mente, certo? Ele começa a trabalhar na mente, porque se ele ganhar a mente, ele ganha tudo. E aí, o camarada, isso eu estou falando da humanidade como um todo, mas aí o caba se torna cristão. Ele vai continuar usando essa mente agora para as coisas de Deus. E Deus fica do lado de fora. Os irmãos estão entendendo até aqui? Eu estou procurando ser bem compassado para não ficar muita informação. A gente precisa entender como é que esse homem tripartido funciona. Esse homem, ele foi criado para comer de uma árvore, que a Bíblia diz que é a árvore da vida, que é o único alimento que tem tudo a ver com a constituição para a qual ele foi criado. Ele foi criado com a mente, que só tem identidade com a vida dessa árvore. Ele foi criado com a emoção, que só tem identidade com essa vida. Ele foi criado com o corpo, que só tem identidade com essa vida. Pronto. Quem é a maior representação disso aqui? Jesus. O Deus perfeito, o homem completo. Está aqui o primogênito de muitos irmãos. Então, ele, tá certo? É o nosso, né, espelho. É o quanto eu preciso ser e o quanto ainda falta. Não é? Então, ele é meu protótipo. Então, Jesus veio, encarnou, entrou nessa bagunça aí, que a gente está vendo, para provar para a gente que é possível, dentro desse contexto, nós vivermos novamente, através de uma mente com consciência, buscando a comunhão com o Senhor e tendo a intuição que é o falar dele. Que isso é mediante o exercício de fé. Busca da palavra, se alimentar da palavra, ler a palavra, buscar Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas muitas vezes a gente quer fazer, o pecado quer estabelecer, o que é que ele diz em Romanos 6,12? Não reine, portanto, o pecado. O pecado quer estabelecer ainda o reino dele, uma coisa que ele já foi destruído. E aí vai depender de nós, se a gente deixa esse pecado reinando ou não. O Senhor manda que eu pegue esses negócios aqui, ó, em Romanos 6, o Senhor manda que a gente consagre. Porque em Romanos 7 diz que com a mente ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele vê nos membros outra lei que guerreia contra a lei da mente, me fazendo prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Está claro até aí? Então esse é o contexto, tanto no cristão, como qualquer homem. Não cristão, isso aí não é só, é tudo. O cristão fica pior. Fica pior porque no cristão, o que é que tinha? Tá certo? A carne, tá certo? E a vida dele mesmo.
né? Ele tem a lei da mente, a lei do pecado e da morte, está lá. Quando a gente ganha o Senhor, aí vem quem? A gente viu naquele dia. Você lembra que são 4 leis? Uma fora, 3 dentro. Então nós ficamos com o quê? Com 3 vidas, né? A vida humana, a vida de Deus e a vida de Satanás. A vida humana no espírito, a vida de Deus no espírito, a nossa vida humana, né? E a vida de Satanás na carne. E aí nesse negócio, para os cristãos, 3 leis: a lei da mente, minha, né? A lei do espírito da vida em Deus, que nos livrou, e a lei do pecado da morte, e a lei de Deus do lado de fora, que é a palavra. Essa mente, ela quer cumprir isso aqui, ó, tudinho. Ela quer cumprir isso aqui, tudinho. Ela quer cumprir sem problema nenhum, porque a gente não foi feito para Deus. Porque a gente, não só os cristãos, mas o ser humano como um todo, tem pavor da morte. Que a Bíblia mesmo diz em Hebreu. Por que tem pavor da morte? Porque a constituição desse homem aqui não foi feita para a morte. Porque o Senhor nos colocou no coração a eternidade. E Daniel diz que essa eternidade, ou a gente vai para, ou o homem, a gente não, ou o homem vai para o lago de fogo, ou o homem vai para a vida eterna. Mas que eterno é. Portanto, quando a gente vê um cadáver, quando a gente vê uma pessoa no caixão, a gente se sente mal. Não é só com medo, é porque aquilo não tem nada a ver com a gente. Aquilo ali não faz parte da nossa criação, né? Então a gente tem esse problema. Então o Senhor nos colocou, lá em Eclesiastes ele diz que Ele nos colocou a eternidade, que também é um assunto do lado negativo quando a gente está na mente caída, tá certo? É algo que trabalha contra nós. Porque essa eternidade, que é para produzir a coisa boa, o pecado desconfigurou e produz a coisa ruim. Por quê? Porque a gente sabe o quê? Que a gente parece que nunca vai morrer, concorda? Quer ver um exemplo bem simples? Quem pode me alegar com toda a convicção que se o Senhor chamar agora vai reinar com Ele? Quem é que pode dizer com toda... Eu estou falando com a igreja do Senhor. Quem é que pode, com toda a convicção, levantar a mão, sem soberba, mas chegar e dizer, eu vou reinar? Quem é que pode fazer isso? Não tem alguma coisa errada? Isso não era para ser uma convicção nossa? Concorda? Sabe por quê? Porque a gente tem essa eternidade no coração. E a gente acha que vai dar tempo para tudo. E não vai. Por isso que muitos são chamados, mas poucos, porque são poucos que deixam que essa consciência ilumine essa mente e ele aplique a cruz. E ele agora começa, como o irmão Paulo, com essa consciência, tá certo? A ter uma boa vontade naquilo que acontece de ruim, entre aspas, porque a gente precisa definir ruim, mas entenda ruim na minha leitura, não de Deus, porque a morte nossa aos olhos de Deus é uma coisa, a morte para a gente é outra, porque a gente sofre, porque a gente vê as coisas segundo os olhos que a gente tem, porque conceitos foram formados na nossa adolescência, na nossa infância até hoje, que se tornaram fortalezas. Entendeu? Então Deus diz que preciosa para Ele é a morte dos seus santos, porque a morte é o retorno da gente para o Pai. Vitor está para chegar dia 29. Vitor está para chegar dia 29, 20 dias. Só Deus sabe como é que está meu coração. Será que é diferente do Senhor? Entendeu? E Ele se priva por causa da gente, porque Ele sabe o que é tirar a dor que custa. Por isso que Ele precisa que a gente crie uma consciência, tá certo? E de ser seres humanos equilibrados, e entenda o que é entristecido, mas sempre alegres. Que quando um da gente for, por um lado a gente vai se entristecer, porque vai ser privado do convívio, daquela pessoa maravilhosa aqui, né? Mas por outro, o que é que vai subjugar esse sentimento? E com uma rapidez mais fácil, tá certo? É eu saber onde ele está e para onde foi, e que o propósito dele foi cumprido nessa terra, porque eu tenho uma consciência, eu tenho uma convicção de quem nós somos. Por falta dessa convicção, aí o desespero entra, só falta acabar, entendeu? Por causa disso. E o Senhor entende, Então, essa eternidade, muitas vezes, na mente caída, trabalha ao contrário para nós, trabalha contra nós. E o Senhor está trabalhando para inverter, para que a gente entenda isso aqui. Então, Ele nos colocou na sua igreja, para quê? Para que ele nos colocou na igreja?
O que é que a gente está fazendo aqui? Sendo conformado à imagem desse Senhor, para que a gente tenha essa consciência, que a gente aprenda a ter comunhão com Deus, para que a gente entenda o intuir, o que é o intuir. Quando Deus fala com a gente, e a gente tem aquela convicção, a boca vai nas orelhas. Há algo diferente, entendeu? Então a gente começa a ter isso, e isso vai começando a produzir para que foi que eu vim, o que foi que eu vim fazer aqui. Então, quando Deus permite alguma coisa com a gente, é exatamente com esse propósito de destruir isso aqui, ó. Que não se engane. Já percebeu quando você projeta uma coisa durante o dia e a coisa não sai como você projetou? Como é que você se sente? Eu só tenho uma palavra no meu coração que é misericórdia. Porque a gente passa e fala isso aqui tudinho, aí dá a entender que esse irmão está, né, esse irmão já chegou num patamar, meu Deus do céu, que eu queria estar igual a esse irmão, não é assim, né? Mas esse irmão que vos fala é o que é mais provado. E eu sei o que é que sente aqui dentro quando as coisas não saem como eu presunçosamente digo que tem que ser. Mas por outro lado, o Senhor tem me dado essa consciência aqui, tá certo? E os olhos, que não são mais, são os interiores, a gente passa a enxergar o inimigo e ver as hostes, como é que ele trabalha. Porque ele só quer uma coisa, irmão, nos separar, só. Se ele nos separar daquela consciência, daquela comunhão, daquela intuição, ele acaba com a gente. E, pasmem, ele vai acabar muitas vezes deixando a gente bem. Entendeu? Porque começo a ver a vida com os olhos exteriores. Por isso que eu não aguento uma topada. Deu para entender? Se minha empresa falir, eu dou um tiro na cabeça. Porque a empresa é minha, o dedo é meu. Está entendendo como é que é? Não é do Senhor, eu não tenho uma identidade. Eu não sei quem eu sou, eu tenho uma crise de identidade. Eu digo que sou uma pessoa, mas na realidade eu sou outra. E eu só sou manifesto na hora que a coisa chega. Você só é quem você é na hora que a coisa chega. Aí você manifesta quem você realmente é. Entendeu? Então, a gente precisa sair do auto-engano, né, e passar para a consciência da mente, do espírito. E aí, quando isso aí começa, né, começa a mente, tem alguns aspectos que a gente precisa também ser ganho pelo Senhor. É possível nós sermos ganhos na mente, é possível ser ganho na mente e a emoção ainda ficar nos incomodando. Porque foi tantos anos alimentando, aí a gente entra em choque, porque você sabe que aquilo não tem nada a ver, mas você está sentindo. Já percebeu isso? Então o Senhor manda um ataque, o Senhor permite um ataque na mente, por inimigo, só que ele já constituiu sua mente e já preparou sua mente, e você já começou a entender com a mente do Espírito. Você agora já não tem a mente caída, você tem a mente do Espírito. E agora você começa a ter uma postura consciente, onde você começa, como o irmão Paulo, colaborar com o Senhor. Você agora começa a ter vontade em permitir esses ataques, porque você está percebendo que esses ataques estão revelando quem você é e o que está dentro de você e o que precisa ser tirado. Então mas você é um ser humano. E o Senhor vai pautadamente, né, para não acabar com a gente, porque Ele sabe que nós somos pó. Então, como oleiro, ele vai devagarzinho, porque ele sabe que a gente é pó, e que se ele der uma coisadinha maior, a gente se acaba. E a gente muitas vezes não tem essa consciência para com os santos, para com o marido, para com a mulher, com os irmãos. Muitas vezes a gente nem tem consciência que a gente é pó, e às vezes pega pesado, e machuca o pó, e esfarela. E o Senhor não faz isso. Então, Ele permite um ataque na mente, mas ao mesmo tempo, Ele já lhe guardou, porque o Salmo 140, lá no 7, diz o seguinte, que o Senhor nos prepara. Ele diz no Salmo 27, que agora minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. Então Ele coloca a mente acima de um patamar, onde eu estou vendo toda a artimanha pela mesma luz que começa no Salmo 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Ele permite, mas guarda.
e Ele é a fortaleza da minha vida. Mas Ele não quer dizer que os inimigos não vêm, porque muitas vezes a gente lê errado, porque no verso seguinte ele diz, quando meus inimigos, né, se voltam contra nós, eles é que tropeçam e caem. Não é a gente que tem que fazer. No Salmo 137:8 diz, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão, não sou eu, é Ele, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, que é a justiça. Porque Ele quer que a gente busque Ele, tome Ele como justiça e não estabeleça a nossa. Então, Ele guarda a nossa mente, permitindo ao mesmo tempo, porque Ele só vai conseguir guardar essa mente quando é produzida a confiança do Senhor, pela consciência de que sabe que está sendo trabalhado e agora quer ser trabalhado, porque Ele agora quer reinar com o Senhor, lá não, aqui. Ele começa agora a ter uma consciência de reino, e ele agora diz, tá, Senhor, é verdade, eu preciso. Porque o Senhor começa a mostrar quem Ele é, e espera uma atitude que a gente diga amém, Senhor. Que foi o que aconteceu com Paulo, para que não me ensoberbecesse. Os irmãos lembram a conversão dele? Como foi que ele chegou lá em Damasco? Como foi que ele chegou lá em Jerusalém? Em Damasco, a ponto de querer e matar. Teve que descer pelo cesto. Em Jerusalém, os irmãos reuniram e disseram, rapaz, esse menino está causando muito problema aqui. Porque ele chegou na soberba, na arrogância, com toda a bagagem do judaísmo, agora com o cristianismo, ele queria botar Cristo de goela abaixo. Passou 14 anos sendo trabalhado. Né? Porque ele passou ali, quando a gente faz 3 ou 14 anos, quando a gente faz 3 na Arábia, aí passou mais 7 em Antioquia. Tem as contas, que eu não estou lembrado agora, 3 ou 14 anos que ele passa, para quando Barnabé se lembra dele, vai buscá-lo. Veja o tempo que o Senhor usou para transformar. Quando chega em 1 Coríntios ainda está forte, só vem se amaliar lá em 2 Coríntios. 12 anos, não foi? 14 anos, né? Então, amém. Então, na realidade, os irmãos estão percebendo? Então, ele, quando recebeu a revelação do terceiro céu, o Senhor tinha trabalhado na consciência dele, na mente dele, transformando do Espírito, que ele disse, rapaz, eu recebi algo. Mas se o Senhor não trabalhar em mim, eu vou tomar isso para mim. Porque essas palavras, para a gente entender que ele está dizendo, para que eu não me ensoberbecesse. Porque lá em Mateus capítulo 7, o que é que diz? Nós não curamos no teu nome, nós não profetizamos no teu nome, nós não fizemos, nós nos acontecemos, não é assim? Então Paulo, ele teve a mente tomada pelo Espírito na sua consciência, pela intuição em comunhão com o Senhor, que ele disse, olha, eu recebi algo do terceiro céu. E esse mesmo homem que diz, uma porta foi-me aberta, mas contudo no meu espírito não tive paz, era um homem que estava sendo trabalhado o tempo todo pelo Senhor. Então ele começou a ver o que era que estava dentro. O primeiro ponto que ele viu foi a soberba. E ele sabia que o Senhor ia destruir. O que foi que o Senhor disse? Mensageiro de Satanás. Quem era que ia destruir a soberba dele para não usar aquilo que Deus deu a ele? Mensageiro de Satanás. Ele retrucou, porque não é fácil, é um ser humano, a gente está lidando com um ser humano, a gente não está lidando com um ser. E orei 3 vezes, mas o que foi que o Senhor disse? Minha graça te basta. Essa palavra que foi dita a Paulo, quantas vezes tem nos salvo até hoje? Porque não foi para Paulo, essa palavra é para a gente. Quando a gente está na soberba, quando a gente está nas coisas da gente, ele diz, olha, minha graça te basta, eu vou ter que mandar um agente de Satanás para acabar com isso seu aí, mas minha consciência, dominando a mente, começa a se submeter. Sem essa consciência, a mente diz não. Porque a mente, ela se autoprotege, porque vem daqui, ó. A consciência vem daqui, então ele diz, pronto, tem que ter um trabalhar, então não é mais eu, é nós, é o Senhor em mim fazendo, para que algo seja produzido. Então ele começa a ter essa consciência, né? E ora ao Senhor, o Senhor diz, minha graça te basta. Qual é o próximo passo? De boa vontade. Ele agora já tem boa vontade, porque ele agora, porque não é isso aqui, né? Ganhou a mente, sentiu, não faz? Então o Senhor ganhou a mente dele, né? E agora a vontade, a mente dele já, quando ganha, ele não começa a sentir, porque ele não, a consciência não foi fabricada a partir do sentimento. Quando ele ia receber o mensageiro de Satanás, a emoção dele disse, espera aí, Senhor, o que está vendo? Ele disse, minha graça te basta. Aí, ó, serenou a emoção, né? E agora, ó, ele não tinha que decidir. Essa decisão, eu posso fazer um parênteses aqui, tem tudo a ver com aquele nome agonia, de Lucas 22, que o Senhor passou. Estando em agonia, se lembra? Orou que veio sair sangue. Esses 2 radicais aqui, ó, esse radical água, é uma luta
do Senhor, tá certo? Contra isso aqui, ó. Contra isso aqui. Era uma luta do Senhor contra isso aqui, ó. Porque a mente, ele sabia, era tomado totalmente pela consciência. A emoção já sentia que tinha que ser desse jeito, mas ele tinha uma vontade, que ele podia desistir. Por quê? Porque em capítulo 22 de Lucas, o Senhor se deparou, como se já não se bastasse os 3 anos e meio do que ele passou com os discípulos. Ele ensinava uma coisa, o cara fazia outra, não era assim? Não é assim que a gente é assim com ele? Mas vamos para a reta final. Lucas 22, ele senta na mesa, divisor de águas, estabeleceu o pão, estabeleceu o vinho. Vou morrer por vocês. Primeira coisa que ele se depara no divisor de água do que ele ia fazer pela humanidade, ele se depara com o quê? Com um traidor. Você não acha que isso já não vai contra a vontade não, para dizer, rapaz, é fogo, né, bicho? Como é que eu vou fazer isso com um camarada e o cara eu estou com um traidor na mesa? A gente vai entender o que foi que aconteceu com ele como um parente desse homem tripartido, que a gente pensa que o que Jesus passou não é para nos ensinar. E muita coisa, o que ele passou, muita coisa a gente não vai passar, se a gente estiver nele, porque ele tomou sobre si. Então, exatamente porque ele sabe o que é. Então, o que foi que aconteceu? Ele se deparou com um traidor. Logo em seguida, se deparou com a discussão, que ele não conhecia os pensamentos. Qual era a discussão? Porque ele não tinha dito que ia morrer? A discussão era para quem ia ficar no lugar dele. Leiam Lucas 22 com bem calma. Aí ele olha e diz, olha, aí ele traz para o contexto do mundo sistêmico, com reis, com governo, do mundo sistêmico, não é criado não. E diz o quê? Os reis dos governos aí, das nações, é que vai com vocês, não são desse jeito. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que sirva. Ele estava dizendo que era que ele veio fazer. Mas de cara já se deparou com a discussão que pouco estavam se preocupando no sentido do que ele estava dizendo, não estava entendendo, ele estava dizendo, eu vou morrer por você, e tu preocupado com outra coisa, hein? Você já pensou, você chegando para mim agora, Nery, eu vou ter que morrer porque tu não passa daquela porta se eu não fizer isso, e eu conversando outra coisa, preocupado, tu vai morrer, então tem que alguém assumir teu lugar. A gente não toca nisso, irmão. Ou tem gente aí, né? Não é assim? Desce aí, aterriza. Segundo ponto. Ele consegue, aí ele vai passando. Porque, como é que você acha que estava a vontade dele? Isso foi o que ele começou a enfrentar. Nesse Getsemane, sabe o que foi que aconteceu logo depois daí? Antes do Getsemane, ele se depara com a negação de Pedro. Então já temos uma negação, já temos uma traição, já temos uma negação, já temos uma discussão, né, que não estava entendendo nada, se preocupando mais consigo do que com o que ele estava fazendo, e agora já temos uma negação. E aí ele vai para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, o que é que acontece? Ele chama para orar com ele, porque ele estava muito sobrecarregado na emoção e na vontade, certo? A mente estava sabendo o que queria, a mente estava sabendo, porque em João 12 o que é que ele diz? Minha alma está angustiada até a morte, mas o que direi nessa hora se foi para isto que eu vim? Ele tinha a consciência da mente, mas a emoção estava aflorada, porque é o que a gente vai ver agora, e a vontade atacada, porque era a mesma coisa, dizer, me deita aí vendo que esse povo não vale a pena. Ou ele não pensou isso? Ou vocês acham que não? A gente está falando de um homem, a gente não pensaria dessa forma, e ele não passou por todas as coisas, porque quando a gente passasse ele podia chegar para nos ajudar, não é assim que Hebreus fala? Então o que é que acontece? Aí ele chega lá, no Getsemane, quando ele mais precisa, os cabas vão dormir. Vão dormir. E ele fica só, cumprindo a palavra, dizendo, todos vão me abandonar, contudo eu não estou só, porque meu pai não me abandonou. E ali ele fica sozinho e entra nessa guerra aqui que a gente acabou de ver. Uma luta que o radical, quando você vai lá, é uma luta onde ele predominava. Era uma luta onde ele estava do início ao final dominando. Não era sendo vencido, era vencendo, porque era um processo. Ele não podia vencer assim. Ele tinha que ir devagarzinho. E essa agonia se refere exatamente a isso. Ele estava vencendo isso com relação à vontade dele. Sabe o que é que acontece, irmão, nessa luta? Essa luta chegou num estágio tão grande
que ele teve uma coisa chamada hematidrose. Nós temos, para adiantar, só para ver, porque isso aqui a gente está falando de um homem. Então, nós temos as renais, as suprarrenais, que disparam adrenalina para o corpo. E 3 lugares no corpo absorve. Aqui, que nós temos muitos lugares esponjosos aqui, por isso que às vezes perde até voz. O ataque da adrenalina, quando é forte, você pode até... Já notou quando a gente está muito nervoso, que a gente perde até... Já perdi, pronto. Já percebeu isso? Até muda, não é isso? Os músculos, tá certo? E o sistema gástrico, que dá aquela úlcera nervosa, conhecida como úlcera nervosa. Não, é o sistema gástrico que absorveu a adrenalina e gerou uma úlcera. Pronto, esses 3 pontos. E as sudoríparas, ela absorve essa adrenalina e joga para os vasos capilares. Aí rasga os vasos capilares. Então, na hora que soa, saiu sangue. Foi isso que aconteceu. O problema está aí? Não. O problema é que isso aqui deixa a pele num estado de sensibilidade que você não tem ideia. Depois eu aconselho os irmãos ir para o YouTube, lá para o Google, e coloque lá hematidrose e veja como é que fica a pele de uma pessoa que passa pelo negócio desse. Fica super sensível, fica de uma sensibilidade que você não tem como imaginar, porque está tudo exposto. Aí ele vai caminhar para o sinédrio judeu. E chega no sinédrio judeu, é julgado ali. Pilatos faz de tudo, e aí ele se depara com o quê? Com um julgamento injusto, mentiroso, falacioso. E como é que estava isso aqui? Você sabe o que é você ser julgado totalmente injusto? Pilatos não viu nada. Veja quantas vezes no Evangelho Pilatos diz, sabendo que era inveja dos judeus, e ali ele é julgado e condenado à morte totalmente injusto. E ali, se ele chegasse para Deus e desistisse, eu não sei o que era que o Senhor ia fazer para abduzir Jesus, não sei. Mas uma coisa é certa, Deus ia dizer bem assim, tá bom, você não quer, eu não posso fazer nada, né? É uma questão sua. Né? A gente decidiu isso antes da fundação do mundo, como foi visto aqui. Você não foi agora, isso foi uma decisão tomada lá atrás. Mas digamos que o Senhor Jesus dissesse, dá para essa vontade ainda, esse povinho não merece isso não. Tudo bem, o grão de trigo cai na terra, vai ficar ele? Então você imagine você lá no que a gente está preparado para o pós-vinho, você sozinho numa mesa. Aí Jesus, quando pensou nisso, disse, pai, você tem razão, vamos voltar para o estágio inicial, que eu não aguento viver só, porque a gente não passou isso para viver só isso. É claro que a gente está fazendo isso, uma ilustração, e pelo Pai que a gente tem a liberdade de fazer isso, que Ele sabe o que é que a gente está dizendo. Então, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Quantas vezes a gente fica só? Porque a vontade da gente não deixa, porque os olhos exteriores veem, a gente faz a leitura, analisa e fica na gente, mas a gente está só, fica sozinho na mesa. Né? Aí ele chega e diz, lutando contra isso, pega aquele julgamento. Aí Pilatos diz, tudo bem, vou fazer o seguinte, vou fazer um negócio aqui para ver se dá certo. Aí vai e manda dar-lhe uma surra em Jesus, não é assim? Aí mandou açoitá-lo. E os romanos é carniceiro. Os romanos são carniceiros. Isso é conhecido, principalmente naquela época. Né? Hoje não, porque hoje já estão civilizados, mas naquela época, então, os chicotes do romano, eles tinham uns ossos no coisa e umas bolas de ferro. Para quê? Porque a bola de ferro fazia o hematoma e o osso puxava. Agora você imagine o cara num estado de hematidrose. Exatamente. Exatamente, Rogério. Só que isso aqui a gente está falando que já é dolorido e imaginável pegar qualquer um da gente e fazer isso do jeito que está aqui agora. Imagine com o estado emocional abalado, nesse estado aqui. Aí ele entra em outra crise, chamada hipovolêmica, que é a perda de sangue. Ele começa a perder, porque começa a romper os vasos, as veias, geralmente, a Bíblia não diz, mas esse açoitamento chega a ficar a medula do lado de fora. As veias aparecem porque eles rasgam, eles trazem.
Quem assistiu um testemunho aí daquele irmão que hoje é irmão e graças ao Senhor ganhou mesmo com a visão, Jim alguma coisa, que fez o papel de Jesus Cristo no filme de Mel Gibson. Assistam o testemunho dele. Abrindo um parênteses no parênteses. Ele pediu a Deus que queria fazer um filme onde as pessoas assistissem e não fosse só um filme. E ele teve uma comunhão com Deus. Deus falou, o testemunho é lindo. Até onde ele podia ir, pois na hora do açoitamento, com esse chicote, tá certo? O cabo escorregou nas placas. Eram os italianos, aqueles caras lá são italianos e jogam cricket, que é um jogo. Então os produtores disseram, como é que bate? Porque eles não sabiam como ia bater. Eles disseram, cricket, que você dá umas passadas para trás, dá duas para frente e rola. Só que ele estava em cima de umas placas. Ele dá o testemunho. Então quando ele foi dar, a placa escorregou e o chicote não pegou. Entendeu? Ele teve um raio que caiu em cima dele, ele quebrou, deslocou o ombro, e o cara chamou Mel Gibson e disse que se ele continuasse daquele jeito, ele morreria. Ele foi até o final. O testemunho dele é a coisa mais linda. Ele se converteu e está para fazer a ressurreição. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Então, ele começa a ter essa crise hipovolêmica, perda de sangue, por isso que quando bota uma cruz que ele começa a ir, tudo do ombro às nádegas flagelado. Né? Então, o sangue se esvaziando, então ele perde as forças. E ele não aguenta, porque sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele foi como homem até o final. E ali ele é crucificado. E aí, imagina o estado dele das costas, no madeiro. Né? Sem ar, no diafragma, mas não tinha que fazer assim, e as costas tudo abertas no madeiro. Né? Que são 6 horas nesse sofrimento, até abrir a boca e dizer, Pai, recebe meu espírito, e hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? Então, isso é o que esse homem passou contra isso aqui, ó. O que é que ele quer nos ensinar? Que o alvo de Satanás não é a vontade. Se ele conseguir a mente, ele consegue a vontade. Deu para entender? A vontade a gente só faz quando a mente é ganha. Sem a mente ser ganha, não existe, não tem como. Então, se você tem a consciência do Espírito, você vai contra tudo isso que a gente acabou de falar. Por quê? Porque o propósito é nós. O propósito não sou eu. Se Jesus tivesse voltado a mente para o que não era nós, ele tinha desistido. Porque ele tinha motivos suficientemente, entre parênteses, justos para desistir. Eu e você não aguentava a traição. A gente não passava no primeiro estágio, creio eu. Então, da mesa, da ceia do Senhor até isso aí, veja o que ele passou para cumprir a vontade. Por isso que ele diz que eu não vim fazer a minha, mas a vontade de Deus, porque a minha mente já foi tomada, minha emoção foi ganha. Então, voltando para aquele ponto, eu posso ter a mente ganha pelo Senhor com essa consciência, mas a minha vontade, minha emoção ainda está muito perturbada por causa do que eu alimentei, e ela fica sentindo. Só que esse sentimento que ela está tendo, uma vez que a mente foi ganha, já não vem da própria mente, é apenas um reflexo daquilo que já não existe mais. Você lembra das estrelas que a gente já combinou aqui? Muitas estrelas que a gente vê aqui, elas não existem mais, é só o brilho, o objeto original já morreu faz tempo, ela só está no reflexo. Muitas das nossas emoções, quando a mente consciente foi ganha pelo Senhor, elas estão desvanecendo, porque lá em Hebreus 8:13 diz que quando uma lei se estabelece, que foi a lei do Espírito da vida, o que é antigo, antiquado, passa a perder o valor e com o tempo se desvanece, acaba. Então, o que é que o inimigo faz? Ele lança na mente, mas nossa mente agora, tomada pela consciência, já entende. Amém, Senhor. Amém. Mas a emoção não está? E às vezes o ciclo dura dias, né? E essa emoção, pelo fato de estar, o camarada acha que tem que fazer alguma coisa para sair, porque ele não crê que isso aqui está se desvanecendo. E é uma questão só de tempo. Pode deixar do jeito que está que vai sair. Aí ele começa a querer sair. Aí quando ele começa a querer sair, ele vai usar isso aqui, sem isso aqui, mas aqui, porque ele precisa estar bem. Deu para entender? É isso que Satanás quer. Então ele pega a emoção uma vez que ele já não ganhou mais a mente, já perdeu, ele pega o que eu estou sentindo para validar
e potencializar, contanto que eu me mova. Então, a própria emoção é usada pelo inimigo, a própria emoção que ele lança é usada para validar o que ele está dizendo. Porque eu não sou acostumado a vida inteira com os olhos exteriores, não é o que eu sinto exterior, não é a minha consciência. O Senhor me abriu uma porta maravilhosa, contudo não tive paz no meu espírito. Não é assim? O Senhor me deu uma consciência maravilhosa, contudo não tenho paz de responder a minha emoção. Deixa ela lá se esperneando. Se lembra do Exterminador? Lembra do filme Exterminador? Que essa imagem é muito rica para o que a gente está querendo dizer. Quando ele cai dentro do negócio, que naquilo que ele tinha tocado, ele começou a manifestar e estava morrendo, é aquilo ali. Só que agora o Senhor me deu uma consciência que eu não preciso mais. Quem vai destruir isso é o espírito. A carne milita contra o espírito e eu milito contra a carne. É isso que ele quer. Agora, quando diz a carne milita contra o espírito, e agora com a minha consciência que eu não me meto nessa guerra, porque essa guerra já é vencida. Aí agora a gente vai voltar para Romanos 6, abre aí Romanos 6, a gente terminou no versículo 5, essa guerra já foi vencida, eu preciso apenas estar naquele que venceu, para que ele aplique aquilo que ele fez. Ele não vai fazer, ele já fez, ele apenas vai aplicar, porque eu me posicionei. Isso é o novo homem. O velho homem, ele vive baseado naquilo que ele pode fazer. Entendeu? O velho homem é assim, ele vive baseado, usando as coisas do Senhor, estou falando de cristãos, mas que vive no velho homem, usando as coisas do Senhor, mediante do que ele pode fazer para se sentir bem. O novo homem já sabe que o Senhor fez, ele não se mete, ele vive baseado no que o Senhor fez e não no que ele pode fazer. Então ele crê, no versículo 6 do 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja... Mas meu irmão, se o corpo já foi crucificado, uma coisa que é crucificada, subentende-se que ela foi destruída, concorda comigo? A cruz é o quê? O que é a cruz? A cruz representa o quê? Morte. Quem vai para a cruz é porque foi sentenciado a... Não foi assim com o Senhor? Tentem tocar no espírito da palavra. Sabendo, o Senhor está dizendo assim, ó, saberás, ele disse, isso é uma consciência de uma carta que está sendo escrita no espírito de quem vocês são. Presta atenção no que está escrito, porque não é algo que aconteceu, é real, está dentro de vocês. É isso que ele está dizendo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Uma coisa que foi crucificado já está morto. Portanto, tudo que sai daqui para querer me trazer para cá é uma... Ou não? Morto fala? Morto fala? O que foi que o versículo diz? Vamos ler de novo? Sabendo isto, que foi crucificado com ele. Então ele está dizendo que o nosso velho homem está morto. Não existe aos olhos de Deus. Estão entendendo o que é que ele está dizendo aqui? Eu estou errado? Se eu estiver errado, alguém achar que eu estou, pode falar, irmão. Ele está dizendo que o nosso velho homem foi, não é que será, é que foi. Mas ele, quando continua, diz assim, ó, que ele foi crucificado, o corpo do que foi crucificado com ele quem? Com o Senhor. Né? O corpo do pecado seja destruído. E o quê? Não se vamos mais ao pecado. Poxa, como é que uma coisa que foi destruída, eu não vou servir mais? Os irmãos estão tocando? Como é que o Senhor está dizendo que uma coisa que está morta e destruída, ao mesmo tempo ele está se preocupando com a minha posição para que eu não sirva? Por que ele está se preocupando que eu não sirva se o negócio já está morto? Vou ler de novo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Paulo está dizendo, pelo Espírito do Senhor, que o velho homem foi
Crucificado. Uma vez que o velho homem foi crucificado, há necessidade de alguma outra colocação aqui com relação a isso? Está morto. O que é morte? Morreu. Se você tem uma pessoa que morreu, qual é a relação que você tem mais com ela? Não é? Mas o que é que o versículo continua? Para quê? Para que foi que Jesus destruiu o homem? Para que o corpo do pecado... Faz sentido isso, irmão? Faz sentido porque Deus fez. Ele precisa agora aplicar. Para Ele aplicar o que Ele fez, depende da minha mente de eu querer se trabalhar, ter uma consciência agora que Ele veio me destruir e que agora eu vou ter boa vontade e vou terminar tendo prazer. Porque a segunda parte depende de mim e de você. A destruição só vai ser real na minha e na sua vida se você tiver aquela consciência ali, porque se você não tiver, vai se proteger o tempo todo baseado no que é certo. Eis o quadro da cristandade. Não precisa falar. Todo mundo se protegendo, ninguém quer morrer. Deu para entender? Porque a mente está trabalhando na coisa errada. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eu acho fantástico que os irmãos, eles já falam com essa consciência. A identidade que eles expressam no falar é fantástica, eu pelo menos toco nisso. Exorto e peregrinos que sois, a vos absterdes, a deixar para lá, não queira acordo, abandone as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tudo para me manter ali, ó. Não tenho a ideia do que não estou aqui, mas não vivo aqui, eu não pertenço a essa pátria daqui. Hebreus diz que a gente busca uma pátria superior, celestial. Então esse capítulo aqui ele diz: porquanto quem morreu está justificado. Quem é minha justiça agora, irmãos? O Senhor. Ele está dizendo pautadamente: olha, eu destruí o seu velho homem, para que agora você me tome como justiça, porque a única forma da realidade do que eu fiz na cruz ser aplicada aqui hoje. Quanto mais você se justificar, mais longe da cruz e do que eu fiz você está. Quanto mais você reconhecer isso, mais consciência vai gerar, mais justiça você vai ter, como consciência de vida. E aí, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, pois quando ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos. Ele não destruiu e agora está mandando a gente considerar? Eu tenho que pegar o que Ele fez e aplicar na minha vida. O problema é que quando a gente ora para Jesus resolver um problema. Jesus já resolveu. Eu tenho que pegar Ele e botar Ele na minha vida para Ele apenas aplicar o que Ele já fez. Está consumado. Não vou fazer mais nada. O que eu tinha de fazer já fiz. Mas o que é que falta? Senhor, me liberta desse vício. Eu já libertei. Já libertei. Como é que você está me pedindo para eu fazer uma coisa que eu já fiz? Senhor, eu sou tão assim, Senhor. Estou gostando, é bom. Essa parte aí é boa porque você está pelo menos reconhecendo. Mas vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração correta? Como é a oração correta? Embora a gente está falando só por falar, porque a oração correta é o Espírito. Mas vamos aplicar nos princípios que eu estou lhe dizendo aqui. Se a gente pegar esse Romanos 6 aqui, então o que é? Senhor, tira essa ira. O Senhor diz: já tirei. Mas não é tão real, Senhor. Agora vamos. Então você precisa ter a consciência que você precisa de mim para que eu aplique o que eu já fiz nisso. A oração ela tem sentido quando a gente vê, quando é baseado no que foi feito e não no que ainda tem para fazer. Por quê? Porque esse é o princípio do velho homem. O velho homem ele ora baseado no que ele pode fazer. Então a oração dele é em Deus, do que Deus pode fazer. O novo homem ele ora baseado no que Deus fez e em quem Deus é. Então Deus só vai apresentar aquilo que Ele já fez. Porque muitas vezes Deus não atende a oração. Por quê? Porque quando a gente olha no princípio do velho homem, se Ele atender, a gente vai ficar fazendo essa oração na vida inteira. Então Ele tem que botar um ponto, gerar a consciência, para poder a gente cair em si. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo?
Então o trabalho de Deus é que a gente caia em si. E a consciência de Deus para mim, não a consciência do outro para mim. Não é o que o outro diz o que eu tenho que fazer, é o que Deus diz que eu tenho que fazer em prol do outro. Viu que a queda desconfigurou tudo? Então ele diz: considerai-vos vós mortos para o pecado. Jesus não ia mandar a gente se considerar se o pecado não tivesse morto. Ele não iria. Então a gente tem uma condição de muito dos sofrimentos da gente diminuir. Quando a gente está na base correta. Senhor, eu creio que tu já realizasse isso. Aplica na minha vida. O Otmani faz uma oração que eu acho muito rica. Ele diz: Senhor, tua vitória é toda inclusiva. Inclui isso aí. Aí ele diz a situação com que ele está passando. Olha a postura. Eu creio que tua vitória é toda inclusiva. Inclui essa minha ira. Tu já destruiu. Isso é um intruso que está entre nós, Senhor, para fazer com que a mente pense errado. Eu só quero que tu pegue o está consumado e aplique. Aí eu estou começando a trabalhar na base correta. E o Senhor vai. Então, esse homem tripartido, essa complexidade, que só vai se entendendo pela misericórdia do Senhor. Através de quê? De experiências. Experiência viva com o próprio Pai. Ele vai nos ensinando. O problema é que quando ele diz quem nós somos, a gente não aceita. Muito. Tem muita gente que fica na mente e sofre, sabe? Muito. Entendeu? Aí, o coração é a base de tudo isso que a gente está falando. Porque o coração, a gente viu que tem uma mente, uma emoção, uma vontade e uma consciência. Quando é que o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de toda a mente? Por quê? Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Isso aqui é que manda nisso aqui, ó. Quando me buscares de todo o coração. Agora vamos. Quando é que a gente busca o Senhor de todo o coração? Para ser bem prático, quando é que a gente busca Ele de todo o coração? É quando o advogado não dá mais jeito. É quando o remédio não dá mais jeito. É quando o médico não dá mais jeito. É quando você olha para um lado, é pedra. É quando você olha por outro lado, é montanha. Olha para trás, é o exército. Olha para o céu, não vê nada. Aí você só tem Ele. Aí é quando isso aqui é despertada. Agora, já pararam para pensar a dor do pai? Que tem que levar os filhos a esse estado? Que quem é que gosta de fazer os filhos passar por um estado desse? A gente que é pai, a gente gosta? Quando a gente faz o filho da gente sofrer nesse aspecto de criar uma identidade, de criar uma consciência nele, como é que a gente fica? Dói mais na gente do que nele. É ou não é? Quando a gente tem que dar uma palpada do filho, era melhor que desse na gente, né? Mas não tem que dar. Segundo o que a palavra do Senhor diz, que se a gente não der a palmada, se a gente der, evita a alma dele do inferno. É assim que o provérbio fala? Então aqui, quando a gente vê essa questão do coração, é isso que o Senhor quer. Porque quando a consciência é tomada, a mente que antes se via isso aqui, ó, ela passa agora a se ver isso aqui. Por quê? Porque eu quero com essa mente servir a Deus, voltando para Romanos 7. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Chegou no ponto, chegou no buraco, lá embaixo. Aí gerou isso aqui, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo. Está vendo? Porque ele fez de tudo para sair e não conseguiu. O mal que quero, o mal que não quero, esse faço. E o bem que quero, miserável homem que sou. Então foi gerado essa consciência. Existe isso e é uma realidade. Aí eu queria que os irmãos fossem para Romanos 8. Vire aí Romanos 8. Romanos 8 é a saída. Romanos 8 é o que ele vai nos dar a saída. Ele diz assim, todos acharam? Partido 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que creem em Jesus. Eita, gostei. Está vendo a diferença?
Preste atenção, agora já não há mais nenhuma condenação para os que creem ou para os que estão. Está vendo o que é uma consciência, irmã? Está vendo, irmãos, o que é uma consciência? Vocês tocam no falar dos irmãos, vocês tocam no falar de identidade, de consciência, de que sabe quem é, de quem sabe onde está seguindo, quem banca eles. Eles falam com a convicção. Ele diz, porque eles podiam dizer, possivelmente, porque o Senhor usa nós, Ele não usa, a gente não é boneco, a gente não é robô. Mas possivelmente, se eu fosse escrever essa carta no lugar de Paulo, talvez eu botasse o verbo crer aqui, porque eu creio que o crer está mais para todo mundo. Mas aqui existe um homem, tá certo? Que o Senhor botou uma agulha nele aqui e começou a sugar tudo que não presta dele. E ao invés dele meter a mão aqui e sacar, ele pegava a mão do Senhor aqui, aí o Senhor botava outra e ele ajudava o Senhor a empurrar a agulha para dentro. Porque ele conseguiu, nesse processo, tirar o olho da agulha e ver o que estava saindo. E aquilo que estava saindo era o que impedia o que ele mais queria, que era ver o Senhor e escutar. Por isso que ele começou a ter prazer. O Senhor tirou os olhos dele da circunstância e colocou na causa. Olha o que é que o pecado faz com você. Então, quando ele viu que aquele sofrimento dele estava sendo arrancado algo, o sofrimento diminuiu e a alegria começou. Por isso que ele escreve, entristecido, mas sempre alegre. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Sem viver na tristeza, sem viver na alegria, sem viver na abundância, sem na escassez. Não é assim? Como é que um homem gera uma consciência dessa? Agora isso só acontece com Paulo? Está aberto para todos, irmão. Por isso que aquele que é muito dado, muito será cobrado. E ele diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai te livrar. É assim? Está vendo a convicção? Não tem negociata com o pecado, acabou. Te livrou. Não tem, né? Da lei do pecado e da morte, te livrou. E é esse negócio que eu estou sentindo, como é que pode que eu estou? Você volta para mim para eu tirar? Vou aplicar e vou arrancar, agora vai doer. Aí esse é que é o problema. Porque a gente não crê que o pai arranca com amor, que não tem médico nenhum que arranque como ele arranca, que ele está arrancando, mas ele sabe que a gente é pó, se estiver passando ele para, aí ele dá um tempinho. Aí a gente, quando aquela parte está ali meio assim, aí ele vem de novo, não é assim? Ele vai fazendo o barro, alargando o vaso de acordo com o amor dele, que ele sabe que nem é mais nem é menos, é naquela medida exata. Mas por não termos essa consciência, achamos e não entendemos como é que um Deus leva um filho ao sofrimento. E a vida toda é essa. Porque é assim que a gente faz com os filhos da gente. Aí ele chega e diz, porquanto que for impossível a lei, ele já descartou, porque a força do pecado nem a lei, ele não vivia pela lei. Ele já foi logo descartando. No que estava enferma pela carne, olha a consciência. Enferma pela... Daqui não sai nada. Versículo anterior, capítulo anterior, ele diz que na minha carne não habita bem nenhum. Né? Aí ele continua. Fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne. Não vai condenar, ele condenou. Vocês estão vendo que é imperativo, vocês estão vendo que é uma coisa já feita, que não é uma coisa que Jesus vai fazer. Jesus, ele não vai tirar o pecado de nós, ele já tirou. Agora, para tirar os pecados de nós, a gente tem que deixar. Deu para entender? Por isso, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, ponto. Para que o corpo do pecado seja destruído. O pecado foi destruído, agora os pecados, o que é que ele vai fazer? A mesma pergunta que fez Adão: onde estáis? Pronto, onde estáis? Está gostando da vida do pecaminoso? Está gostando disso aí? É isso que ele vai. Aí a gente faz o quê? Como o irmão Adão: foi a mulher que tu me deste, foi o irmão que tu me deste, é o trabalho que tu me deu. Tudo é culpado, menos eu. Justiça própria, combustível para Satanás. Mente dominada, vai sentir, vai fazer tudo ao contrário, injustiça. Fogo eterno, choro e ranger de dente. Não tem outro caminho. Aí ele continua: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não preciso mais me preocupar. Eu não me preciso mais preocupar com lei, que era o caso de Paulo. Que era que ele diz lá,
que quem fosse discutir com ele, perdia. Não era assim? Que ninguém da idade dele ganhava dele, que ele se avantajava a todo. Criado aos pés de Gamaliel, conhecia tudo o judaísmo, falava 3 línguas, falava o grego koiné da época, da rua, falava o erudito, era cidadão romano, era o cara. Ele chegou aqui e disse assim: a fim de que o preceito da lei, que ele tanto apreciava, mas que agora sabia que pela carne estava enferma, ele agora se voltou para o Espírito, para Jesus, e ele disse que agora eu não preciso mais me preocupar com a lei, basta eu viver esse Jesus, com esse Cristo, que eu simplesmente vou cumprir a lei, ele vai cumprir em mim, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando é que a lei se cumpre em nós? Quando a gente anda numa consciência, quando a gente anda numa comunhão, e quando a gente anda intuído do que Deus está falando, a lei é cumprida, eu não preciso me esforçar. Aí ele continua: porque os que se inclinam para a carne, olha aqui o que a gente estava falando o tempo todinho, os que se inclinam para a carne, o que é que faz? Satanás usa o quê? O que é que Satanás usa? Para me inclinar para a carne, porque isso está demais. E às vezes está, irmãos. E às vezes está. Mas por que está? Porque falta no que Deus diz e não no que eu sinto. Porque o que é que a palavra fala? Que não vos veio tentação que não fosse humana. Antes, Deus vai dar o suporte para que vós podeis escapar. Não é assim que ele fala? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ninguém toca em você sem minha permissão. Ando com você de braços dados. Carrego vocês pelo meu braço eterno. Não é assim? Nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Por falta dessa consciência no que ele diz e crer no que eu estou sentindo, eu me acabo, porque eu vou pelo que eu estou sentindo, e eu estando sentindo eu tenho que sair, e para eu sair eu tenho que dar meus pulos, e aí perco isso aqui. Aí mente posta na carne, porque aqueles que se inclinam para a carne, é que ele diz, porque aqueles que se inclinam para a carne cogita das coisas. O que é cogita? Pensar, arrazoar, deu para entender? Nas coisas da carne, e a carne não habita bem nenhum. Então o que é que eu na carne penso? Só morte. E a morte, entre parênteses, boa. Não é assim? Porque não é para me livrar. Por isso que você vai ver corrupção, você vai ver aí as extorsões, você vai ver aí as pessoas subjugando a outra para alcançar os seus objetivos, matando para alcançar seus objetivos, não é assim? Aí ele chega e diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tenho Jesus como minha vida, porque ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para ser minha justiça, qual é o resultado disso? Romanos 5: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é teremos, é tudo imperativo. O inimigo, ele trabalhou de uma forma que tudo é na frente. Para ter paz eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus disse: você já tem. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele botou a coisa no final. Porque a coisa estando no final, eu tenho que usar a minha capacidade e meus méritos para alcançar. E uso o próprio Deus para isso, quando já está em mim. Eu sou, ele é, Efésios capítulo 2, ele é a nossa paz. Ele não vai ser a nossa paz, ele é a nossa paz. Como é o nome do Senhor, em Êxodo capítulo 3, que ele se apresenta? Eu era, o eu sou. Mas aí para os duvidosos, ele se apresenta em Apocalipse dizendo que ele era, que ele é, e o que há de vir. Então, atemporal é eu sou, temporal eu era, eu sou e eu ainda virei. Não é assim? Então não tem para onde ir. Então ele é. O problema é que minha relação com o Senhor, se não for na consciência, tá certo? Eu não vou crer no que ele diz, que é onde está a minha sustentação. Você lembra que a gente leu em Isaías capítulo 30, versículo 15, no outro estudo, que descem para o Egito sem minha autorização,
filhos rebeldes, que buscam nos homens a sua solução e não buscam a mim, né? Em vos converterdes e em sossegades, está a sua força, na confiança e na tranquilidade, a vossa salvação, mas não quiseste. Quando ele diz esse ponto, é rico isso aí, Rogério, no coração voltaram para o Egito, o que foi que cauterizou? Porque ele não disse a mente voltou para o Egito. Porque esses contextos é significativo, mas porque se o texto dissesse assim, ó, na mente voltado para o Egito, ele podia estar numa briga com a consciência podia estar dizendo não, está entendendo? Ele podia estar brigando, o Espírito podia estar falando, e a vontade dele, o mesmo que aconteceu com Jesus, tá certo? A mente, ó, volta para o Egito, volta, mas para ganhar a vontade, mas a consciência dizia não, o coração não estava deixando, porque a liderança não é da consciência, mas porque a Bíblia diz, o Senhor diz o quê? Que no coração, porque o Espírito falou tanto, mas não foi acompanhado de fé por aqueles que o viam, segundo Hebreus, cauterizou. O Senhor fica falando, e ele diz, vamos aqui para a gente terminar, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, tá certo? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o imperativo, irmãos, olha o que é que ele diz no versículo 9, louvado seja o Senhor. Vós, porém, o que é que ele diz? Não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, se Cristo está em vós, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui? Levanta a mão. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador aqui? Quem tem? Amém? Tem não, Edinaldo? Levanta a mão, Edinaldo. Eu já estou cismado. Olha o que é que ele está dizendo. Olha, eu quero dizer que na igreja em Cabedelo, só quem pode falar mal de Edinaldo sou eu. Portanto, se alguém quiser falar mal de Edinaldo, fale comigo que eu falo mal dele, mas não falem direto com ele. Vamos lá. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, vai morrer. Está morto? É ou não é? Está morto, por causa de quê? Do pecado. Mas o Espírito? Por causa de quem? Quem é a justiça? Quando é que o pecado está morto em mim? Quando Jesus é minha justiça, rapaz. Quando eu me justifico, ele está vivo. Mas quando eu tenho Jesus como justiça, ele está morto. Isso aqui é imperativo. Então por que eu ainda sou irado? Porque eu ainda tenho um desejo que não deveria ter. Porque o Senhor permite que venha, para eu tomá-lo como justiça, para ele aniquilar o está consumado. É um processo, mas a gente, quando não tem essa consciência, a gente vive na mente. Porque a circunstância vem e eu tendo a rebater. Aí ele chega e diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso... Por que ele está falando tanto em corpo, irmão? Porque foi onde se tornou o quartel-general do inimigo, quando transmutou-se em carne. Ele aniquilou o velho homem, ele aniquilou o inimigo, ele aniquilou a base, acabou. A origem, o produto que gerava está morto. Essa luz novamente aqui que a gente está vendo, muitas delas, o produto original acabou-se, a gente só está vendo um reflexo do que já era. É a mesma coisa conosco, mas só que a gente fica vendo isso, que só é real ao nosso sentido, mas a realidade não é. Entendeu? E a gente foca nisso, pronto. Aí isso, o que é que ele diz? O medo, a culpa, faz o quê? Sombras, né? Aumenta a realidade do objeto existente. Vai lá, para cima. Tira o foco daquilo que realmente é. Por isso ele diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A fortaleza da minha vida. Está tudo claro. Eu vejo do jeito que as coisas são. Está vendo aqui? O problema é do tamanho do problema, a barata é do tamanho da barata, não é assim? Porque o Senhor é a luz. Já viu como a barata para muitos é um dinossauro? Por quê? Porque é isso que o pecado faz. Mas ele está dizendo que está morto. E eu não exercito. Baseado no que ele diz.
Chegaram na praia, tiraram as redes, já estavam desmontando. Edinaldo é o maior testemunho aqui. Por incrível que pareça, irmãos, existe um testemunho hoje à noite. Edinaldo, naqueles barcos de pesca que tu tem, depois de uma noitada lá, que volta sem pegar nada, que vem para tirar, o trabalho que é? É grande, ou não é? E eles estavam, aí o Senhor chega e diz o quê? Voltem e joguem a rede do outro lado. Ele estava dizendo isso para quê, irmãos? Para pescadores inexperientes? Quem eram aqueles homens? Aqueles cabas conheciam tudo, rapaz. Ele estava falando com profissionais. Não foi? Mas o que foi que eles disseram? Senhor, eles se posicionaram, que eu creio que o Senhor ama esse tipo de diálogo. Senhor, passamos a noite todinha, não pegamos nada. Nada, absolutamente nada. Em outras palavras, não teve técnica, não teve isso, não teve aquilo. Não pegamos. Mas, mediante... Deu para perceber a diferença do Evangelho? Mediante o que tu diz, não é minha capacidade, não é meu entendimento, não é o que eu vejo, não é o que eu sei, é o que tu estás dizendo. O que eu sei, minha capacidade, eu fui, eu tentei, eu não fiquei em casa de perna para cima, fui lá, mas agora tu estás aqui e estás me dizendo, está do mesmo jeito, não mudou nada, o mar está do mesmo jeito, tá, mas vou lá, e cansado, porque podia, na vontade, resistir. Meu irmão, foi a noite todinha, bicho. Mas aí avançou. Pegaram tanto peixe que a palavra diz que o barco quase ia a pique. E no Evangelho de João foi 153, se eu não me engano. Só lhe testando, viu? Se você tão inteirado. Não sabia mesmo não, irmão. Oi. Isso, né? Mas esse aí nesse contexto anterior? É o começo. Mas o que eu quero... Qual é o que vai me ajudar nesse texto aqui? É o outro. É o do começo, não é isso? O que eu quero tocar não é a minha capacidade, não é isso aqui, tá certo? Não é isso aqui, tá certo? É isso aqui, ó. É onde minha mente, meu espírito está posto. Quem eu escuto e pela fé eu obedeço. Porque o Senhor está dizendo que não é capacidade. O Senhor está dizendo que você não tem que deixar, Ele quer que a gente vá pescar nele. Ele quer que a gente vá pescar com Ele. Mas ali a primeira coisa que ele disse foi isso. E aí, no que o Senhor diz, ele pegou e fez o quê? Mediante tua palavra a gente vai. E pegou. Então, o que eu estou tentando dizer é que quando vem os ataques do inimigo, para me revelar que eu sou, eu pego a palavra no tripartido. Senhor, sobre isso tu diz isso, e eu creio no que tu diz. Entre o que eu estou sentindo e o que tu está dizendo, eu creio no que tu diz. Senhor, e ainda pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. O ponto é rico porque a palavra ela vem para produzir consciência. Isso. A palavra. E o que é que Isaías diz? Que a gente deve andar. E atrás de nós vamos escutar uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Não é assim? Entenderam isso aí? Não entenderam? Vem para cá, Rogério, explica aqui. É porque é o seguinte, Efésios 4:23, ele fala assim. Efésios 4:23. Vos renovais no espírito do vosso entendimento. Está aqui. Exatamente é na mesma linha que nós estávamos lendo em Romanos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, aqui está com uma palavra que está dando, que engloba todos esses pontos que Nery aqui está falando. Quando ele fala o espírito do vosso entendimento, ele aqui não está falando só de mente, de alma, de vontade, está falando o espírito do vosso entendimento. Então, esse texto aqui, na língua original, no grego original, equivale a uma peça de teatro, onde ficam nos bastidores aqueles atores que não são vistos, mas que são eles que contracenam, coordenam toda a peça. Eu não sei se vocês já viram uma ópera, uma peça de teatro, que não é só os que estão à frente que participam, mas a todo um bastidores, a todos esses bastidores. Então, quando ele fala que renoveis no espírito do vosso entendimento, é porque há atores que estão atrás do palco, que estão nos guiando, que estão nos dando orientação. E quem são esses atores? Aí Paulo fala lá em Romano: se em vós habita o Espírito de Cristo,
Se o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito está em vós, ressuscitará o vosso corpo mortal. Quer dizer, já está todos lá. Se eu me volto para eles, para esse Deus triuno, que se dispensa dessa maneira, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito que dá vida, aí, se eu me volto para ele, eu tenho o meu entendimento renovado. Aí, estão lá, eles estão lá no meu espírito, porque, exatamente, se eu tenho Cristo habitando em mim, o Deus triuno que ele aqui está falando, já está em mim. Só que, se eu me voltar para o que está na minha frente, e eu não der ouvidos ao espírito do meu entendimento, que é esse Deus triuno que está falando para mim, eu vou seguir para a carne e eu vou para a morte. Mas se na hora que vier o pêndulo de ou ir para a carne ou ir para o espírito, eu der ouvidos ao espírito do meu entendimento, que é esse Deus triuno que já está em mim, eu vou para a vida. Por isso que Paulo fala, vos renovei no espírito do vosso entendimento. Porque a todo esse Deus triuno, já em nós, ele não entra em você e sai, entra e sai. Ele entrou e ficou. Mas o problema é que às vezes o ator não quer, fica aparecer e não quer instrução de que está nos bastidores. Ele quer porque com toda certeza, qualquer um de nós, ou quando vai para a carne, ou quando erra, ou quando peca, algo dentro de nós fala, com toda certeza. A consciência fala, não faça, não vá, não siga. Ela fala. Porque tem esses atores que estão atrás de nós, que é o Deus triuno, que já está no nosso espírito, não vá. É como ele fez com Paulo, não vá, não vá. Aonde ele chegava dizia, você vai sofrer, vão pegar você, vão lhe amarrar, vão bater em você. Não vá. Pronto. Se eu não escuto ao Deus triuno, que está no meu interior, no meu espírito, e eu decido ir sozinho, aí eu vou para a carne, Satanás implanta em mim, toma a minha mente, a minha consciência cauteriza, porque chega uma hora que de tanto que ele diz, não vá, e você vai e cauterizou a mente, a consciência. Que é quando Paulo fala então para Timóteo que passaram o ferro na consciência. Que aquele termo lá, cauterizar, é pegar e passar ferro. É como alguém que tem como é que chama aquela doença que o cara não sente? Lepra. Lepra. Rancenido. Você pode pegar um ferro e espetar que o cara não sente, cauterizou, tirou toda a sensibilidade. Mas conosco, esse espírito do nosso entendimento, que é onde esse Deus triuno habita, ele já está lá. Todo Deus triuno já está em nós. Quando todos nós aqui fomos concebidos no útero da nossa mãe, toda a informação genética nossa estava lá. Eu com 10 anos, eu com 15, eu com 20, eu com 40, eu com 50, eu com 80, já estava lá. Não foi preciso algo novo ser então colocado. Então, quando nós fomos gerados filhos de Deus, que Paulo aqui também fala aqui, se de fato sois filhos de Deus e habitivar o Espírito de Deus, todo o Deus triuno já está em nós. Ele vai desenvolver-se a partir do quanto eu me volto ao Espírito do meu entendimento, e eu deixo com que o meu entendimento seja então por ele assim, então renovado, a minha consciência vai ganhando mais vida, e a minha consciência, que é a alma mais o coração, que faz parte que o coração é a alma mais a consciência, aí a morte que estava na minha alma e a vida que está no meu espírito, a vida agora começa a ganhar a minha alma. A vida que está no espírito começa a ganhar a minha alma, aos poucos. Por isso que Pedro fala que obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A alma está sendo salva dia a dia. O templo, ele tinha ali o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. A gente sabe que ali era uma simbologia nossa, das nossas três partes, corpo, alma e espírito. Porque Deus é três, triuno, e se mescla para um homem dividido em três partes. Quando Cristo foi morto lá na cruz, o véu do Santo dos Santos se rasgou. O Santo do Santo e o Santo Lugar tornaram-se um só lugar. Então, a luz e a vida que estava no Santo dos Santos agora chegou no Santo Lugar. Isso agora quer dizer o quê? A vida que está no Espírito agora tem condições de chegar na alma. Entende o que eu falo? Agora, havia um véu de separação. Eu estava morto ali no pecado na minha alma, o meu espírito estava morto, a minha alma estava em trevas, estava morta, o meu corpo estava morto. Aí Deus gerou vida pelo Espírito, rompeu aquele véu que fazia a divisão entre a alma e o Espírito, e agora a vida que está no Espírito, por isso que Paulo fala que o Espírito, a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A vida que está no Espírito agora pode chegar na minha alma.
E todo o processo que nós vamos viver até o nosso último respirar vai ser o Espírito querer ganhar a nossa alma. Toda vez que ele ganhar um pouco da nossa alma, nós estamos ganhando consciência e nós estamos sendo transformados. Ao final, alma e Espírito vão ser um. É quando que você pega um Pedro que nega, que blasfema, porque quando ele nega ali Jesus, ele praguejou, e pega um Pedro no final da vida dele, cheio do Deus triuno, falando sobre a vida divina, totalmente transformado. Você pega um Saulo de Tarso, que mandava prender e matar, e negar o nome do Senhor, e você pega agora um Paulo, cheio da vida de Deus, dizendo que está pronto, e a coroa da vida está pronta para ele. Você pega um João, que pediu para orar, para descer fogo do céu e matar quem não cria em Jesus, e você pega agora, no final da Bíblia, e vê um João cheio de amor, amado, e que transmite vida e ama os filhos de Deus. Então, é essa transformação que vai haver em nós. Por isso que o Espírito do nosso entendimento, como eu estava falando, esse Deus triuno já está em nós. Se nós nos voltarmos para Ele, nós vamos ter vida. Está lá. Não vai estar entrando e sai, entra, sai. Não, ele entrou e você ficou. Não é aquela história que o cara pensa, não, meu Deus, eu estou na mente, eu já saí do Espírito. Não, mas ele está lá, nos bastidores, ele está lá esperando. Na hora que você se voltar, por isso que Paulo fala, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for no Espírito Santo. Na hora que eu invoco o Senhor de coração, eu me voltei para o Espírito. Aí lá está a vida, a paz, a felicidade. Pode estar na cruz morrendo e você está feliz, porque você está em Cristo. Então a gente não vai precisar com que Cristo apareça para nós, com que algo aconteça maravilhoso, porque ele já está no nosso espírito. Por isso que ele quer que nós renovemos o espírito do nosso entendimento, que são esses atores que estão. Amém. Se o inimigo trabalhar em nós e fazermos pensar que nós, para alcançar algo, temos que ir, ele já ganhou. Amém. Né? Nós já temos. Né? Para a gente ter paz. Então, tem coisas, eu creio que é o seguinte, pelo que a gente vê aqui, tem coisas em nós que a gente sabe. A gente tem consciência, a gente sabe porque essa consciência está sendo produzida, de que não agrada o Senhor e que impede a gente de vê-lo. A gente sabe. A gente só vai ver se a gente permitir que o Senhor destrua. Não se engane. Vai deixar de ter relacionamento? Não. Ele vai cuidar, ele vai abençoar, ele vai proteger. Tá certo? Mas vai ter um relacionamento pleno? Não. Porque tem algo em mim que impede de vê-lo, de escutá-lo, de recebê-lo como ele realmente é, na prática. E aí quando vem uma situação, para mim quebrar isso, essa consciência vai me ajudar muito. Eu me apego a ele e a gente passa. Porque ele diz que ao passardes, ele não diz ao ficardes, ele diz ao passardes por várias provações, ele entra no barco e diz, passemos para o outro lado, não é assim? Então o Senhor já concluiu. Só que tem casos em nós que a gente não conhece. E aí o sofrimento é maior. Por quê? Porque tem coisas que a gente não conhece, Deus vai permitir para que isso venha para a superfície, para que a consciência perceba e eu permito que ele arranque. Só que um caso ou de outro, quando eu tenho uma consciência do que ele está tirando, Paulo tinha consciência da soberba. O sofrimento fica mais fácil. Mas tem muita coisa dentro de nós que a gente não sabe, que vai vir as consequências e a gente vai sofrer, tá certo? Porque a gente não está entendendo o que é que o Senhor quer. Por isso que se eu não tiver essa consciência que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem, daqueles que amam. Está vendo? Existe uma relação. Deus não é o plano B na minha vida. Deus, ele é a prioridade. Por isso que quando chega a circunstância de uma forma ou de outra, essa consciência vai me ajudar muito. Deu para entender? Se eu entender o problema, porque eu sei o que é que eu estou passando, o que ele está querendo tirar, mas tem coisa que eu não sei, está muito enraigado. Jó. Pronto, muito bem, irmão. Jó. Como é que um camarada daquele, porque a trama era nas regiões celestes, tinha nada a ver com a terra. Ele não sabia do que estava acontecendo. Mas a consciência que ele tinha de Deus, vocês sabem o que é que Jó diz no capítulo 16? Quando ele chega no ápice da agonia dele,
Depois leiam o capítulo 16 de Jó. Sabe o que ele diz? Ele toma Deus como advogado dele contra Deus e contra o próximo. O que foi que ele estava profetizando ali? Jesus Cristo na cruz. É Deus contra Deus a meu favor e contra o meu próximo, porque os amigos dele não estavam. Então, ele chegou num patamar de consciência tão grande que não tinha pecado, no que se diz a respeito de uma afronta a Deus, mas ele tinha algo dentro dele, inconsciente, que precisava ser destruído, mas conscientemente ele não tinha, por isso que ele não confessava, e Deus se agradou isso dele, porque ele era verdadeiro do início ao final, não aguentava mais as blasfêmias daqueles amigos, querendo que ele confessasse. O pecado era dos filhos, depois o pecado era de Jó, depois a riqueza ilícita, tudo que não presta, né? Quando foram aniquilados por Jó nos argumentos, aí começaram com as teologias de exaltação a Deus, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, e no final Deus disse que nenhum deles falaram que era justo e direito a respeito do próprio Deus e que Jó orasse por eles. Não é isso? Então, quando chega no capítulo 16, que ele chega no ápice, ele diz: olha, Deus, tem um negócio, eu tomo tu como meu advogado contra tu, olha só, e contra o meu próximo, né? Que só veio se materializar na cruz do Calvário. Porque o que é isso? É Deus, né? Contra Deus, a nosso favor e a favor do nosso próximo, ou contra, ou seja, para nos defender, porque o justo juiz teria que nos matar por causa do pecado, mas o Deus em amor estabeleceu, pagou a conta, que foi contra ele mesmo, não é isso? E aí a gente está aqui, né? Então, espero que a gente possa ter entendido. Eu sei que é muita informação, sabe, irmão? Mas assim, durante a semana, é gravado. Então, os irmãos podem escutar, se tiver qualquer dúvida, posta no grupo, a gente pode tirar domingo. Mas, basicamente, é isso aí. Eu, particularmente, acho isso fantástico, sabe? Eu acho, assim, a forma com que Deus nos fez, e quando a gente trabalha, eu fico imaginando a gente, quando a gente estiver livre disso tudo, com o Senhor na Nova Jerusalém. Entendeu? Aí sim, porque a gente vai estar 1000% do jeito que a gente, eternamente por cento do jeito que a gente fez, né? Foi feito. Então, eu creio que o Senhor quer que a gente se alimente da árvore da vida para que a gente já vive essa realidade aguardando a manifestação, né? Jesus é o Senhor.